E agora, gente, então, finalizando nossa última parte da aula, vamos juntar todos esses conceitos, né? Por quê? Porque a gente teve uma noção de reta tangente, certo? Que foi dada por essa fórmula, tá? A gente teve uma noção de velocidade, a gente discutiu bastante sobre velocidade, que foi dada por essa fórmula aqui, certo? Que a gente já viu que são coincidentes, né? A menos da mudança das variáveis ali, mas a maneira que eu calculo é igual. E eu tenho também uma noção de taxa de variação, certo? Tanto velocidade como taxa de variação, noções instantâneas, tá? Por isso que a gente trabalha a ideia do limite. Então, a menos dos valores que aparecem x1, h, x0, enfim, x, essas três fórmulas são exatamente as mesmas coisas. Ou melhor, elas geram a mesma coisa. Elas têm significados diferentes em contextos diferentes. Tá? E se eu estou trabalhando num contexto geométrico, eu tenho uma reta tangente. Se eu estou analisando velocidade, é velocidade. Se eu estou analisando uma taxa de variação, ela é taxa de variação. Tá? Mas o que eu posso concluir é que toda taxa de variação, ou melhor, a taxa de variação de alguma propriedade em função de outra, ela é dada por quem? Ela é dada por uma reta tangente à curva. Tá? Eu tenho interpretação física e eu tenho interpretação geométrica juntos nesse conceito, certo? A velocidade, ela é simplesmente uma equação da reta tangente, ou melhor, ela é uma inclinação de uma reta tangente. Então, tendo um gráfico, eu posso analisar a velocidade através da inclinação da reta tangente, tá? Sendo esses três valores, essas três propriedades, né, dentre as muitas outras que poderíamos mostrar aqui, a gente tem um único nome para esse cara, e esse nome é a derivada, tá? Esses três limites que a gente acabou de falar que são coincidentes, representam a mesma coisa, representam a derivada daquela função, certo? No caso da reta tangente, a derivada da f, certo? No caso da velocidade, a derivada da f, mas lembra que a f era a posição, então a velocidade ela é uma derivada da posição, certo? Na taxa de variação, bom, é a derivada da f que representa alguma variável, uma propriedade que eu queira, certo? Então a gente consegue definir o que é a derivada de uma função em relação a x, tá? É essa fórmula definida aqui. Tá? Aqui eu já botei a definição com h, porque é mais fácil trabalhar com a definição de h, porque tu não depende de outros pontos. Né? Mas a gente pode usar qualquer um dos dois limites, certo? Então a derivada ele é esse limite, quando h tende a zero, da função f aplicada em x mais h, menos a f de x dividido por h. Lembra que neste limite, a variável é h, certo? Eu analiso o limite na variável h, tá? Então, esse limite, nessa notação aí, ela é a derivada da função f em relação a x, tá? Esse limite, ele gera a inclinação de uma reta tangente. Esse limite, ela é uma taxa de variação da função f com relação a x, certo? Esse limite também me daria a velocidade de uma partícula, certo? Então, o importante é que a derivada da f em relação a x é dada por essa fórmula, tá? E dentre os conceitos que a gente viu, reta tangente, velocidade e taxa de variação, lembrem muito que quando eu falo em derivada, eu falo em taxa de variação e reta tangente. Tá. Velocidade, bom, é um caso particular de taxa de variação. Né? Então, os dois principais conceitos que devem ficar é que a derivada ela é a inclinação de uma reta tangente e a derivada ela é também uma taxa de variação, principalmente a noção de taxa de variação. Tudo que tiver alguma variação dentro do cálculo, dos conceitos do cálculo, remetem à derivada. Tá? Qualquer coisa que tu vê que ou exercício que envolve uma variação de variáveis, tá? Eu tenho derivada. Tá? Notações da nossa derivada já apareceu ali na definição, né? Naquela equaçãozinha, f' de x, aquele linha. Tá? Eu tenho a função f, se eu tenho uma f', indica que eu estou calculando a derivada, ou que eu calculei a derivada, ou também posso representar por df dx, uma fraçãozinha, que indica bem esse df dx, ó, o d é uma noção matemática, uma notação clássica matemática que indica uma variação, então variação da f com relação a x, a variação da f, medida que eu vario x. Também tem uma notação de d maiúsculo xf, que é muito pouco utilizada, mas existe, tá? E se eu pensar dessa taxa de variação, ou melhor, dessa derivada, num ponto específico x0,
ela é a f' aplicada em x0, ou a df dx aplicada no ponto x0. Tá? Então, as principais notações que a gente vai trabalhar vai ser a da df dx, principalmente. Tá? Mas também vai aparecer a f' dx para a gente de vez em quando. As duas coisas são iguais, tá bom? Vamos resolver um exemplo, então, disso aqui? Então, um exemplo é, vamos encontrar a derivada em relação a x, e é importante qual variável eu estou relacionando, dx ao cubo menos x no ponto x igual a 2. Tá? Então, a única coisa que a gente sabe até agora para calcular derivada é a nossa fórmula do limite, certo? Então, a f' dx, ela é igual ao limite, quando h tende a zero, df dx mais h menos a f dx dividido por h. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir valores. Primeiro, o f dx mais h. Quem é f dx mais h? Pega o x mais h e joga na fórmula da f, que é x ao cubo menos x. Tá? Isso vai ficar x mais h ao cubo menos x mais h. O próximo passo é substituir a f dx. Bom, a f dx é a própria lei da função, x ao cubo menos x. Tá? Então fica aquela partezinha que está destacada em verde, menos essa partezinha que está destacada em amarelo. Eu botei entre colchetes, gente, porque tem um menos ali, aquele menos altera sinais. Tá? Tudo isso aplicado então na função x ao cubo menos x. Certo? Calculando a f dx mais h, ou melhor, x mais h ao cubo menos x mais h, isso aqui é x ao cubo mais 3x ao quadrado h mais 3x h ao quadrado mais h ao cubo. Tá? O passo a passo disso aqui não está aqui, eu confio que vocês vão fazer aí como um testezinho. Né? Tem que decompor aquele x mais h ao cubo e depois subtrair dx menos h. Substituindo isso tudo na nossa fórmula, a gente tem esses limites que apareceram na tela para a gente. Então, a derivada é toda aquela expressão, né? Menos x menos h, porque eu tenho a parte verde, na parte verde eu tenho menos x menos h, tá? Menos x ao cubo mais x, tá, gente? Por que virou mais x? Porque tem um menos na frente dessa partezinha amarela ali, ó, que altera o sinal do menos x, certo? Posso simplificar o x ao cubo com menos x ao cubo, posso simplificar o menos x com mais x, sobra para mim só o que, aquele limite ali, ó. 3x ao quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo menos h. Como eu tenho h no denominador e eu tenho h em todos os termos do numerador, eu posso colocar um h em evidência. Tá? Pondo h em evidência, eu consigo simplificar esses valores do h e o limite da minha função derivada, ela é o h, limite quando h tende a zero, de 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado menos 1. Para calcular o limite, só substitui o h por zero e tu vê que tem dois termos que não envolvem h, né? O 3x ao quadrado e o menos 1. Então, o teu limite é 3x ao quadrado menos 1. Então, a derivada da função f no ponto é 3x ao quadrado menos 1. A derivada da função x ao cubo menos x. Tá? É 3x ao quadrado menos 1. Agora eu vou calcular essa derivada no ponto. O que eu acabei de obter foi uma equação da derivada, porque a derivada ela pode ser uma equação também. Ela é uma equação geral ou, se aplicada num ponto, ela é um valor, um número, tá? Uma taxa de variação, ou uma velocidade, ou uma inclinação de reta tangente. Então vamos pegar o nosso resultado, 3x ao quadrado menos 1, e aplicar no ponto x igual a 2, que é o ponto que eu quero aplicar. Tá? É só fazer a f' aplicado em 2. Tá? Substituir o x da derivada, tá, gente? Não da minha função original lá. E eu tenho que o resultado é 11. Tá? Então quer dizer que a derivada da f no ponto x igual a 2 é igual a 11. Eu poderia dizer que a taxa de variação com que varia y à medida que x varia, tem uma pequena variação, né, um pequeno incremento no x a partir de x igual a 2, eu tenho uma variação de 11 unidades para y. Tá bom, gente? Então a gente vai encerrando nossa quarta parte por aqui. A gente vai encerrando nossa aula por aqui, na verdade, né? O objetivo da nossa aula hoje era desenvolver esses conceitos de derivada esses conceitos iniciais de derivada e de o que é uma reta tangente, como calcular a inclinação dessa reta tangente, da velocidade instantânea, também da taxa de variação. E é muito importante que essa visualização do significado da derivada fique, tá?
tem uma boa notícia, a gente não vai ficar usando esse limite para sempre para calcular a derivada. Não, a gente vai usar algumas técnicas de derivação para calcular derivadas de algum tipo de função. Isso é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas é importante que a gente saiba de onde veio a derivada, que sempre vem de um limite, tá? E qual é o significado dela, principalmente qual é o significado dela, tá, gente? Eu vou deixar mais um exercício aqui embaixo desse vídeo. E é isso, tá, gente? Muito obrigado pela atenção, um bom resto de semana e até a próxima.